Sou Carlos Barroso com o debate de cena política. Olhe bem, o contexto político brasileiro em interminável crise com novos fatos diários esbarra na área do judiciário. Houve troca-troca na Procuradoria-Geral da República. Agora é a vez de Raquel Dodge encaminhar as denúncias contra Michel Temer. Para o temor de muitos e alívio de acusados, a Lava Jato pode até perder o ímpeto. De outro lado, chegaram novas denúncias contra o presidente na Câmara dos Deputados. Talvez até mais grave do que as anteriores, mas Temer pode nadar de braçada. Tirá-lo agora para ter uma eleição em março ou abril para presidente e outra eleição em novembro não anima nem a oposição, que prefere vê-lo na fritura continuada. Contudo, porém, tem mais delações a caminho do ex-ministro Gedel Vieira Lima, o homem das malas de 51 milhões de reais, de Rodrigo Loures, o homem que saiu correndo com a mala da JBS, e até do dinamite puro Eduardo Cunha, que tenta validar a própria delação. Para esse debate, Cena Política convidou o advogado e professor de Direito Constitucional da UFMG, Emílio Peluso, mestre e doutor em Direito pela mesma universidade, coordenador do Centro de Estudos sobre Justiça de Transição da Universidade Federal. Lançou recentemente, eu vou mostrar aqui, o livro Decisão e Jurisdição Constitucional. Também temos a presença aqui do filósofo Normando Martins, formado pela PUC Minas e diplomado em Filosofia Moral pela Universidade Complutense de Madrid, mestrando em Educação Tecnológica pelo Cefet-MG, professor de Filosofia do Direito no Centro Universitário UNA, autor de O Individualismo na Pós-Modernidade, que eu estou aqui também mostrando agora para vocês. É bom mostrar os livros dos professores que vêm aqui, ganham um grande cachê, né? uma grande jeton, e ainda mostro os livros deles. Muito prazer em recebê-los aqui para o debate. E jornalista sempre dá notícia ruim, né? Todo mundo reclama de notícia ruim da imprensa. Pelo menos agora aqui eu posso abrir com uma notícia boa. O presidente Temer cancelou aquela renca, que era aquela... anulou aquela distribuição de uma terra na Amazônia do tamanho da Dinamarca. Cancelou isso, que deu uma polêmica internacional medonha. Agora no Rock in Rio, encabeçado por Gisele Bündchen, vários artistas internacionais criticaram muito o governo. Aliás, o governo foi muito criticado no Rock in Rio. Mas pelo menos isso, não é, Emílio? Cancelou aquilo que deu muita polêmica. O que você está achando dessa notícia? Acho que é um pouco da política que tem sido levada a efeito por esse governo, né? Ele tenta fazer, então, ou cercear direitos, ou promover mudanças que são mudanças muito graves e de pouca adesão por parte do público em geral, da opinião pública em geral, né? E aí ele tenta levar isso adiante até o limite em que a crítica se torna tão difícil de defender uma determinada medida que ele precisa retroceder, né? Então, eu acho que esse é mais um exemplo de que isso também se apareceu no campo do direito ambiental, né? Uma coisa que não poderia passar de forma alguma, não atravessaria talvez nem mesmo a aprovação de um Congresso formado por bancadas tão conservadoras como o nosso, né? Tem que ser resolvido à base de um decreto e que não tem sustentação política nenhuma, não é? Internacionalmente, o governo brasileiro começou a ser criticado até mais rapidamente do que dentro do próprio Brasil, né? A gente sem dúvida. Viu críticas da imprensa internacional bastante severas, de jornais como The Guardian, por exemplo, ao presidente Michel Temer por conta desse decreto. E aí é claro que o governo não tem como sustentar esse tipo de medida por um longo prazo, né? É preciso esperar se, na verdade, ele vai manter mesmo esse cancelamento ou se ele não vai insistir numa outra dimensão, numa outra fórmula. O governo tem muito disso, né? Colocar um balão de ensaio e já que vem críticas de todos os lados, cancela, volta, depois
retrocede, não é assim, Normando? É impressionante como o governo ele se caracteriza pela pressão de determinados segmentos momentâneos, como a bancada, né, ruralista, a bancada da bala, a bancada da Bíblia, né? É um governo São os Bs, né? Exato. Você pode acrescentar a bancada do B de banco e do B de bolsa de valor. Exatamente, do agronegócio, entre outros. Então, ele se sente refém desses grupos, né, para a sua sobrevivência política. E à medida que iniciativas como essa, de nenhuma forma pensada, nem articulada com a sociedade, elas não conseguem o seu objetivo, há uma reação social, o que é muito bom, significa que os cidadãos, pelo menos, a sociedade está atenta, né? Posicionando, Tá né? atenta. Isso é fundamental. O pior seria que se não houvesse nada. Mas eu acho que é importante, aproveitando essa discussão, entrar também na situação que o Temer enfrenta hoje, né? Ele recebeu uma segunda denúncia, Sim. uma denúncia que o ex-procurador Janot entregou no final do seu mandato, e que uma denúncia que tem 245 páginas, tive a oportunidade de dar uma olhada. Última flechada do Janot, né? Flechada. Que ele falou que teria várias flechadas, e essa foi a derradeira. E ela retoma, né, algo que já foi dito pela delação dos irmãos Batista, né, exatamente o diálogo entre eles, e envolve também outros atores, como os ministros que estão muito próximos a Temer. Mas essa é a primeira denúncia que eu, pelo menos, observei no detalhe, que tem assim, diretamente um foco no Temer, envolvendo, inclusive, vocês acompanharam pela imprensa, que a bancada que apoia Temer está sugerindo dessa nova denúncia chegando à Câmara, que ela seja fatiada, ou seja, na tentativa exatamente de enfraquecê-la, ou pelo menos tirar o presidente do Hoje centro. a Câmara, né, o Emílio, já rejeitou a apresentação da denúncia. Eles estão tentando, inclusive, fazer a prorrogação, porque quanto mais o Temer ficar lá, Exato. mais difícil é de ele sair. Mas tem esses aspectos legais, né? Eu cheguei até a conversar com você mesmo aqui no programa sobre aquela primeira denúncia. Mesmo que ele escape da Câmara, não significa que ele escapa da denúncia, né? Pode escapar agora, né? Escapa-se agora, porque é o que a Constituição prevê, né? Se a Câmara suspender, então, não acatar a denúncia nesse momento, é suspensa a prescrição, e depois do término do mandato dele, ele segue processado, como ele seguirá processado em relação à primeira denúncia que não conseguiu ter o processamento dela levado adiante naquele momento. Então, assim, alguma responsabilidade pode ser que apareça depois do término do mandato. O que eu acho que é difícil, ainda mais para a questão da aceitação política dentro da Câmara, é o fato de que, como o Normando lembrou, é uma denúncia muito longa, que envolve fatos muito complexos e que levou, na verdade, que pressionou a própria equipe do Janot a construir uma narrativa muito difícil de ser traduzida de forma simples, né? Falar de uma organização criminosa, pensar numa obstrução de justiça nos termos em que ele colocou, faz com que seja difícil de o próprio Supremo Tribunal Federal, né, no momento devido, poder se posicionar adequadamente de uma forma tranquila sobre qual a denúncia específica, qual fato em específico está sendo colocado e imputado a ele, né? Esse tipo de dificuldade que é sempre colocado em termos de uma denúncia para uma acusação criminal, cria problemas para o próprio processo penal. Eu acho que assim, tem muito de um fator político que é preciso ser pensado em relação a esse término do mandato do Janot, né? Acho que essa preocupação do Janot de dizer, olha, não, eu vou até o limite com todas as flechadas que eu puder dar. Ele usou essa metáfora das flechadas, que acabou que essas flechadas se voltaram até contra ele, né? Algumas poderiam justamente aparecer como denúncias que seriam denúncias acusadas de não ter um laço probatório muito bem claro, muito bem definido e sugerindo uma certa preocupação dele dizer, olha, assim que assumiu o mandato na Procuradoria-Geral da República, a Raquel Dodge, pode ser que ela tenha uma posição que vá ser diferente da minha, né? Eu quero entrar até no próximo bloco nessa questão da Raquel Dodge, porque houve muita polêmica com a entrada dela. Ela, inclusive, teve uma reunião preliminar com Temer antes de assumir. Seria uma reunião mais, digamos, secreta, não existe nada secreto nesse país, né? Nem um apartamento com 51 milhões de reais do Gedel Vieira Lima ficou secreto, apesar deles afirmarem que existem muitos desses apartamentos no país, né? Mas o fato é que essa nova denúncia contra o Temer na Câmara dos Deputados, eu falei que ele pode até nadar de braçadas, usei esse termo assim mais popular,
porque a gente vê que politicamente ele está bem resguardado. Sim, ele vai ter que despender dinheiro de emendas parlamentares ainda, vai ter que comprometer o orçamento ainda mais, né? O que pode trazer mais problemas políticos para ele, não é? Até o final do ano, pelo menos. O balcão de negócio lá da Câmara porque assim funcionar outra vez, esse né? balcão, né? O que se espera hoje com a denúncia é exatamente isso. Já se tem uma preocupação em quanto se vai ganhar com a denúncia nova na negociação dos deputados. Então, quer dizer, o que se preocupa nesse momento a casa é exatamente como se barganhar mais para obter a maior vantagem. Então, uma democracia, né, organizada sobre essa base, né, é inviável. Então, aí o viés, digamos, ético do problema, né, da nossa... Uma especialidade sua, né? Ética da filosofia. Exatamente. É uma preocupação para a cidadania. Né? Como é que nós vamos construir uma democracia em que as pessoas estão preocupadas com essa problemática de resolver os seus problemas em detrimento da coletividade? Aí realmente é um problema muito sério. É o que a gente tem visto aí, né? Embora o relógio da eleição, o calendário da eleição esteja apertando, né? À medida que aproxima a eleição, o deputado não quer também colocar a mão em matérias que lhe queime ainda mais a imagem junto ao eleitorado, porque já está muito queimada, né? A imagem já está... Agora, um fator importante a gente destacar desde já, e que talvez seja objeto até de uma discussão específica, não é pensar que não há também outra solução fora da política. E isso é algo que a gente precisa repisar novamente, que a gente precisa afirmar, né? Novamente, sendo redundante até, né? Repisar novamente, mas colocar ênfase justamente nisso, porque o que nós tivemos talvez de mais destacado em relação à semana passada, do meu ponto de vista, em termos de política no Brasil, foi justamente a possibilidade ou a discussão sobre um eventual afastamento da política com a fala do general Mourão, né, e toda a repercussão indevida no contexto desse governo frágil que está aí. Está repercutindo até agora. Está repercutindo até agora e tem trazido elementos muito estranhos e que a gente pensava que estariam fora justamente do contexto político brasileiro. Estou me avisando ali do intervalo, nós voltamos ainda a essa discussão. Cena Política volta já.